8 de março de 2012, 6 da manhã. O ar em Arcádia, Califórnia, é fresco, ainda retendo a camada marinha vinda do Oceano Pacífico. Este é um subúrbio rico e tranquilo. Gramados bem cuidados, portões de ferro forjado, câmeras de segurança piscando como olhos mecânicos ao amanhecer. É o silêncio absoluto da riqueza de manhã cedo, uma normalidade que parece quase encenada. Uma equipe de agentes federais cerca uma enorme casa de estilo mediterrâneo. Eles se movem com uma precisão prática e coreografada. Eles não batem de leve. A porta é arrombada. Madeira se estilhaça. A soleira é cruzada. Os agentes especiais do FBI, James Wynn e Adam Roser, entram no saguão. Eles entram com as armas em punho, adrenalina a mil, olhos escaneando as sombras. Mas eles não estão procurando um chefe do cartel. Eles não estão caçando um traficante de armas. Eles estão caçando um fantasma. Eles se movem metodicamente pelos cômodos opulentos. Suas lanternas cortam a penumbra. Eles veem móveis de grife, arte contemporânea de ponta pendurada nas paredes, luxo exalando de cada superfície. Mas algo está imediata e visceralmente errado. A atmosfera é pesada, estagnada. Wynn e Roser se aproximam da cozinha. Eles olham para as janelas. Cada pedaço de vidro está totalmente coberto com papel alumínio, colado rente aos caixilhos. Nenhuma luz entra, nenhuma luz sai. Uma câmara de privação sensorial no meio de uma mansão. Eles pisam no azulejo da cozinha. O cheiro os atinge primeiro. Não é o cheiro de um café da manhã doméstico. É um odor ácido e forte. É o cheiro de álcool oxidado barato se chocando violentamente com o fedor industrial de cola quente e cera derretendo. É o aroma de uma mentira sendo fabricada. Eles abaixam suas armas. Eles estão olhando para uma fábrica, um laboratório de falsificação de alta fidelidade escondido à vista de todos. Na vasta extensão das bancadas de granito, 30 a 50 garrafas de vinho abertas ficam de pé como soldados de vidro em posição de sentido. Elas são flanqueadas por funis de cobre, béqueres de medição e um pesado dispositivo mecânico de arrolhamento preso à pedra. Na profunda pia de aço inoxidável, velhas garrafas sem rótulo balançam preguiçosamente em um banho de água morna e turva, apagando silenciosamente suas histórias autênticas. Em um cômodo adjacente, uma chapa quente ferve. Cera fresca pinga nos gargalos nus das garrafas de vidro, esfriando lentamente em um selo vermelho sangue de falsa autenticidade. Os agentes abrem as gavetas. Eles encontram carimbos de borracha com os nomes sagrados de chateaux franceses, nomes que exigem a reverência de bilionários. Screaming Eagle, Domaine de la Romanée Conti. Eles encontram almofadas de carimbo personalizadas. Eles encontram stencils. Eles abrem um armário e descobrem o arquivo. Um sistema de arquivamento enorme e meticulosamente categorizado, contendo 19 mil rótulos de papel falsificados soltos. Eles foram envelhecidos artificialmente, assados e esfregados com terra para parecer que sobreviveram um século descansando em uma úmida adega subterrânea europeia. E então, eles encontram o roteiro. Rabiscadas diretamente nas laterais das garrafas de vidro com um marcador preto estão as fórmulas químicas para uma grande ilusão, as receitas de um alquimista. Um diz: 2 partes de Pinot Noir barato do Napa Valley, 1 parte de Bordeaux oxidado, um toque de algo doce. O arquiteto desse laboratório é um homem de 35 anos de idade. No momento, ele está de pé em sua própria casa, com os pulsos presos por algemas de aço. Seu nome é Rudy Kurniawan. Nos últimos 10 anos, ele esteve no palco mundial e vendeu uma ilusão para os homens mais ricos e poderosos do planeta. Ele tirou seus milhões. Ele bebeu de seus elogios. Ele os manipulou como se fossem violinos. O vinho, falso. O dinheiro, assustadoramente real. Para entender a arquitetura desse crime, primeiro devemos entender o público. Devemos viajar de volta ao início dos anos 2000. A economia global está em alta. Wall Street está inchada de capital. Em Nova York e Los Angeles, uma nova raça de predador está assumindo o controle das casas de leilão. Eles não são os aristocratas quietos e vestidos de tweed da velha guarda que bebericavam xeres em poltronas de couro com encosto alto. Eles são empreendedores de tecnologia. Eles são gerentes agressivos de fundos de hedge. Eles são produtores implacáveis de Hollywood. Estes são homens equipados com o que eles chamam explicitamente de dinheiro do foda-se.
Eles não tratam a coleção de vinhos como um passatempo suave. Eles a tratam como um esporte radical. É uma disputa de alta testosterona de domínio financeiro, uma forma de medir seu poder contra seus pares. Na cidade de Nova York, o epicentro dessa subcultura financeira é um grupo de degustação privado que orgulhosamente se autodenomina os 12 Homens Irados. Eles adotam apelidos cinematográficos bombásticos para si mesmos. Rei Irado, o Justiceiro, Garotão. Eles não bebericam. Eles conquistam. Eles se reúnem em restaurantes de elite de Manhattan, mais notavelmente em um santuário da gastronomia chamado Crew. Eles tomam conta do salão principal. Eles rotineiramente acumulam contas de jantar de 6 dígitos em uma única noite. Sua moeda principal é a exclusividade. Eles se comunicam em um jargão especializado. Eles falam constantemente em trazer a lenha. Se você trouxer a lenha, significa que você trouxe uma garrafa de vinho para a mesa tão antiga, tão rara e tão assustadoramente cara que fisicamente silencia o ambiente, faz com que os outros bilionários se sintam pequenos. É um ritual de primata batendo no peito realizado com copos de cristal e guardanapos de veludo. Pairando entre eles está John Capone. Ele é o herdeiro jovem, faminto e ambicioso da Acker, Merrill & Condit. Por décadas, foi uma pacata e respeitável loja de vinhos no Upper West Side. No momento, Capone está transformando a loja em uma potência implacável de leilões. Capone fala a língua dos homens irados. Ele escreve notas de degustação selvagens e provocativas que comparam vinhos de safra a cocaína, maconha e o que ele chama de sexo de chocolate. Ele se refere abertamente a garrafas raras e caras como garotas de programa. Capone é o mestre de cerimônias desse circo, mas todo mestre de cerimônias precisa de uma atração principal, um evento principal. Entra um jovem em um terno sob medida de grife. Ele parece um estudante universitário. Ele tem cara de menino. Ele é desarmantemente charmoso. Ele é educado e parece ser impossível e infinitamente rico. Ele se apresenta ao cenário como Rudy Kurniawan. De onde ele vem? A história de fundo fornecida à elite é uma obra-prima de vago prestígio. Rumores circulam pelas salas de degustação. A palavra é que ele é o herdeiro de uma enorme fortuna cervejeira sino-indonésia. O sussurro é que sua família detém a distribuição exclusiva da Heineken para toda a Ásia. As pessoas dizem que ele recebe uma mesada casual de sua família de $1 milhão. Ninguém verifica os fatos. Ninguém pede extratos bancários. O público aceita a história sem hesitar porque os adereços são impecavelmente convincentes. Rudy dirige Ferraris de edição limitada. Ele veste couro vintage da Hermes. Ele oferece jantares de degustação luxuosos ao estilo Gatsby para a elite de Nova York. E quando a enorme conta chega, ele a paga sem piscar. Mas a riqueza é comum nessas salas. Rudy possui algo muito mais valioso. Ele tem um superpoder de outro mundo, um paladar de nível genial. Durante degustações às cegas, o aterrorizante campo de provas final para os egos dos 12 homens irados, Rudy realiza milagres. Ele consegue levantar uma taça de líquido escuro até o nariz, inalar uma vez e, casualmente, nomear o ano exato da safra, o produtor francês específico e a variedade precisa da uva. Ele é um prodígio sensorial. Os homens ricos estão absolutamente encantados. Eles o abraçam, eles o trazem para o círculo íntimo, eles lhe dão apelidos reverentes, eles o chamam de Dr. Conti, um aceno para sua obsessão absoluta com o produtor de ultraluxo da Borgonha, Domaine de la Romanée Conti. Eles o chamam de Senhor 47 por seu fornecimento aparentemente infinito de Bordeaux 1947 perfeito, mas o maior trunfo de Rudy não é o seu dinheiro, não é o seu paladar, é o seu acesso. Rudy sussurra um segredo para seus novos irmãos. Ele afirma ter descoberto uma adega mágica na Europa. Uma cripta mítica oculta contendo milhares de garrafas intocadas e imaculadas dos vinhos mais raros do mundo. Perfeitamente preservadas desde o início do século XX. De repente, garrafas impossíveis começam a aparecer em seus jantares. Fantasmas se materializam na mesa. Um Petrus 1920, um Romanée Conti 1945, um Chateau Lafleur 1947. Garrafas que especialistas afirmam não existir mais em condições de serem bebidas. Os machos alfa estão famintos. Eles querem a mágica. Eles querem provar a história. Rudy dá seu sorriso de menino. Ele fica mais do que feliz em compartilhar. Por um preço.
A linha do tempo avança para os anos entre 2004 e 2006. Rudy Kurniawan está gastando mais de $1 milhão por mês comprando quantidades comerciais de vinho. Ele se senta na primeira fila nos leilões. Ele levanta sua raquete. Ele a mantém rigidamente no ar até vencer, superando os lances de todos, elevando os preços do mercado global à estratosfera. Ele infla a bolha sozinho. Ele se torna o rei indiscutível do mercado secundário de vinhos. Mas o espetáculo público é apenas o prólogo. Atrás das portas fechadas de sua casa em Arcádia, atrás das janelas cobertas com papel alumínio, o verdadeiro trabalho começa. A verdade é totalmente diferente do mito. Ele é um imigrante. Ele nasceu Genwang Huang, em Jakarta, no ano de 1976. Ele chegou à Califórnia em 1993 com um visto de estudante padrão. Sua família não possui uma distribuidora da Heineken. Não existe fortuna cervejeira. Seus tios, no entanto, são infames. Eles foram os arquitetos de um impressionante escândalo de desvio bancário de $800 milhões na Indonésia durante a crise financeira asiática. A fraude está na linhagem. Em 1998, Rudy solicita asilo político nos Estados Unidos, alegando que sua herança chinesa o coloca em risco em seu país de origem. Seu pedido é firmemente negado. Em 2003, um juiz federal ordena que ele seja deportado. Ele nunca vai embora. Ele fica na América. Ele se torna um imigrante indocumentado, um fugitivo à vista de todos, construindo um império fantasma de vidro e cortiça. Seu processo físico é uma maravilha de meticulosa engenharia sociopata. Começa ao ar livre, Nos restaurantes de luxo, onde ele organiza seus lendários jantares estrondosos, Rudy sempre faz um pedido humilde no final da noite. Ele pede aos sommeliers que embalem cuidadosamente suas garrafas vazias de $10 mil para que ele possa levá-las para casa como lembrança. Ele quer se lembrar da noite. Os restaurantes atendem ao pedido. Eles embrulham o vidro vazio em papel de seda. Por que não fariam isso? Ele é o melhor cliente deles. Ele dá gorjetas de centenas. Rudy carrega as cascas vazias e autênticas de volta para seu laboratório em Arcádia. Ele se torna o químico de cozinha. Ele pega uma garrafa vazia e genuína de um lendário Bordeaux 1945. O vidro em si é historicamente preciso. A sujeira grudada no fundo da garrafa é genuína. O desbotamento do rótulo é real. Agora, ele deve criar o líquido para preencher o vazio. Ele usa seu paladar de nível genial não para apreciar a arte da vinificação, mas para fazer violentamente a engenharia reversa dela. Ele pega um Pinot Noir mais antigo e relativamente barato da Califórnia. Ele o despeja em um Becker. Ele o mistura com um vinho Borgonha francês medíocre, produzido em massa nos anos 70. Ele adiciona um toque de algo mais jovem, talvez um Syrah barato, para dar ao líquido morto uma explosão de frutado artificial. Ele o prova. Ele ajusta a proporção. Ele adiciona uma gota de água. Ele o prova novamente. Ele confia inteiramente na expectativa psicológica de seus compradores. Ele sabe que o vinho antigo é frágil, terroso e estranho. Ele cria um líquido Frankenstein que imita perfeitamente o perfil de sabor decadente de uma obra-prima de 60 anos. Ele despeja essa poção de bruxa na garrafa vazia genuína usando seu funil de cobre. Ele pega um saca-rolhas especializado com lâmina de 2 dentes. Essa ferramenta permite que ele deslize uma rolha nova pelo gargalo da garrafa sem perfurar o centro, não deixando nenhum buraco de punção moderno. Ele sela o topo. Ele usa um gotejamento de cera quente, misturando pigmentos para imitar a exata cor desbotada e a textura quebradiça usadas pelo Chateau francês 6 décadas atrás. Para as garrafas das quais não possui as vazias, ele as fabrica totalmente do zero. Ele consegue papel Ingres, de aparência antiga e vintage. Ele imprime rótulos usando uma impressora a jato de tinta de alta qualidade. Ele esfrega o papel novo com terra de seu quintal. Ele mancha as bordas com tabaco úmido para simular o apodrecimento de uma adega úmida. A economia dessa operação é assustadora. Custo da matéria-prima, talvez $100. Preço de venda no leilão, $10 mil, $20 mil, às vezes $50 mil. O ano é 2006. O mercado está pronto. Os egos estão inflados. Rudy formaliza uma parceria com John Capon na Acker, Merrill & Condit. Eles realizam 2 leilões massivos e sem precedentes em Nova York. Eles são anunciados ao público como a Adega 1
e A Adega 2. Os catálogos de leilão são lidos como textos sagrados. Eles oferecem o estoque sem precedentes de Rudy, os frutos da adega mágica, diretamente ao público. Os lances são um frenesi absoluto. Homens gritam uns com os outros. Raquetes voam. O primeiro leilão rende 10 milhões e 600 mil dólares. O segundo leilão quebra todos os recordes globais, rendendo impressionantes 24 milhões e 700 mil dólares. Rudy Kurniawan vende 35 milhões de dólares de vinho fabricado em um único ano. As casas de leilão cobram suas comissões massivas de vários milhões de dólares. Os bilionários enchem suas adegas subterrâneas com troféus raros para mostrar a seus amigos. Todos estão ficando ricos. Todos estão felizes. A coreografia é impecável. A ilusão é perfeita. Até que a linha do tempo chega a 25 de abril de 2008. O palco está montado no restaurante Crew em Greenwich Village, Nova York. A Acker, Merrill & Condit está organizando outro leilão de grande sucesso. O salão principal está lotado com a elite global. Champanhe está jorrando como água. Os 12 homens irados estão presentes, barulhentos, fazendo piadas cruéis e literalmente abrindo garrafas de 10 mil dólares de champanhe Bollinger com sabres nos corredores. É descrito pelos participantes como uma grande e divertida festa dentro de um leilão. As joias da coroa da venda de hoje são 97 garrafas específicas do Domaine Ponceau. É uma antiga vinícola conceituada e ferozmente tradicional, localizada na região da Borgonha, na França. O catálogo brilhante estima o valor dessas 97 garrafas em mais de 500 mil dólares. O destaque absoluto do lote: várias garrafas do Clos Saint-Denis do Domaine Ponceau, apresentando safras míticas do pré-guerra dos anos de 1945, 1949, 1959, 1966 e 1971. John Capon sobe ao pódio. Ele ajusta seu microfone. O ambiente se acalma. O lance pela história está prestes a começar, mas parado em silêncio no fundo da sala, perto das cortinas de veludo, está um homem francês alto e de aparência severa. Ele não está segurando uma taça de champanhe. Ele não está rindo. Ele não está sorrindo. Seu nome é Laurent Ponceau. Ele é o atual proprietário do Domaine Ponceau. Ele traça as raízes de vinificação de sua família diretamente ao ano de 1872. Ele conhece cada videira, ele conhece cada barril, e ele voou diretamente da França, passando pela alfândega internacional, chegando ao restaurante apenas 10 minutos após o início do leilão, com um propósito explícito: parar o show. Alguns dias antes desse momento, Ponceau está sentado em sua mesa na França. Ele recebe um e-mail de um amigo americano contendo uma cópia digital do catálogo. Ponceau percorre os lotes. Ele olha para as listagens do Clos Saint-Denis dos anos 1940 e 50. Ele sente um choque frio e paralisante de descrença. O Domaine Ponceau não começou a produzir um Clos Saint-Denis até o ano de 1982. O vinho sentado no bloco de leilões em Nova York, esperando para ser vendido por centenas de milhares de dólares para os homens mais espertos e ricos da sala, é uma impossibilidade física, é um fantasma. É um anacronismo histórico gritante. Rudy finalmente cometeu um erro. Na pressa frenética de produção em sua cozinha coberta de papel alumínio, seu ego superou sua pesquisa. Ele ficou ganancioso. Ele não verificou sua história. Ele imprimiu rótulos, os manchou com tabaco e os colou em garrafas para um vinho que literalmente não existia no contínuo espaço-tempo. De volta ao restaurante, Ponceau sai das sombras. Ele confronta John Capon. A tensão no salão principal aumenta. O ar é subitamente puxado da sala. Sob a ameaça imediata de uma imensa ação legal e de um escândalo público catastrófico, Capon limpa a garganta. Ele vai até o microfone. Ele anuncia aos bilionários que há uma pequena situação incomum. Ele retira formalmente os 22 lotes da Ponceau do bloco de leilões. Os bilionários gemem, eles vaiam, a festa murcha, a música para. Imediatamente após a conclusão do leilão, um jornalista empurra a multidão. Ele se aproxima de Rudy Kurniawan, que está parado perto do bar. O jornalista faz uma pergunta simples. Como isso aconteceu? Como você explica garrafas impossíveis? Rudy sorri suavemente. Ele ajusta seus punhos de grife feitos sob medida. Ele dá de ombros. Tentamos fazer a coisa certa, mas é a Borgonha. Merdas acontecem. No dia seguinte, Laurent Ponceau não está satisfeito. Ele exige uma reunião de almoço particular com Rudy.
Eles se sentam um de frente para o outro. Ponsot se inclina sobre a mesa. Ele olha bem nos olhos do jovem milionário. Ele exige saber exatamente de onde vieram essas garrafas. Rudy olha para o seu prato. O charme vacila. O ator esquece suas falas. Ele se faz de vítima. Ele gagueja. Eu não sei. Eu compro tantas garrafas. Eu compro tanto. Ponsot não cede. Ele o pressiona. Ele exige um nome. Um mês depois, sob crescente pressão, Rudy fornece um nome. Ele diz a Ponsot que comprou o vinho Ponsot de um misterioso homem recluso na Ásia chamado Pak Hendra. Rudy fornece 2 números de telefone internacionais. Ponsot, agora agindo como um detetive autodenominado da Borgonha, disca os números. Eles tocam no vazio, são becos sem saída. Ponsot entra em contato com associados na Indonésia. Ele descobre uma verdade linguística. Pak simplesmente significa senhor no idioma indonésio. Hendra é um dos nomes incrivelmente mais comuns em todo o país. Rudy essencialmente disse a Ponsot que comprou o vinho de um fantasma chamado Sr. Smith. Laurent Ponsot desliga o telefone. Ele percebe a verdade terrível e inescapável. Rudy Kurniawan não é uma vítima ingênua de maus fornecedores europeus. Rudy é a fonte. A infecção está vindo de dentro da casa. Ponsot jura derrubar o império. Ele começa a reunir dados. Ele começa a cooperar com o FBI. Mas o governo federal se move lentamente. Eles precisam de um crime com uma vítima, e as vítimas são bilionários envergonhados que preferem manter seus fracassos em silêncio. Ponsot precisa de um predador com bolsos mais fundos. Ele precisa de um ariete que entenda a crueldade do sistema de justiça americano. Ele precisa de um bilionário com uma vingança. A cena muda para Palm Beach, Flórida. Conheça William I. Koch, irmão de Charles e David. Ele é um magnata da energia com uma fortuna de 4 bilhões de dólares. Koch é um homem construído sobre a competição. Ele é um iatista ferozmente competitivo que venceu a America's Cup. Ele é um colecionador de pinturas originais de Picasso e Monet. E é o orgulhoso proprietário de uma impressionante adega climatizada de 40 mil garrafas de vinho. Bill Koch não gosta de perder. E, com certeza, não gosta de ser feito de bobo. Olhamos para trás, no final dos anos 80, para entender a patologia de Koch. Koch participa de um leilão. Ele paga $500 mil por 4 garrafas extremamente específicas de Chateau Lafite, 1787. As garrafas são lendárias. Elas estão gravadas com as iniciais THJ. A história vendida a Koch é que elas pertencem à coleção particular de Thomas Jefferson, descoberta atrás de uma parede de tijolos em Paris. Koch as comprou de um extravagante promotor musical alemão e negociante de vinhos chamado Hardy Rodenstock. Anos mais tarde, o Museu de Belas Artes de Boston contata Koch. Eles pedem para exibir as garrafas de Jefferson em uma mostra de alto perfil. Como parte do processo de verificação, a Fundação Thomas Jefferson, em Monticello, levanta uma enorme bandeira vermelha. Thomas Jefferson mantinha registros diários, meticulosos e obsessivos de cada centavo que gastava. Não há absolutamente nenhum registro nos arquivos dele comprando essas safras. Koch está furioso. Um homem normal chamaria a polícia. Bill Koch não chama a polícia. Bill Koch usa sua riqueza para construir sua própria agência de inteligência privada. Koch contrata Jim Elroy. Elroy é um agente aposentado do FBI com um queixo como uma bigorna, uma voz profunda e áspera e um holodex cheio de espiões internacionais. Elroy recebe um cheque em branco. Ele monta uma equipe de ataque de elite, ex-inspetores da Scotland Yard, agentes aposentados do MI5 e verdadeiros físicos nucleares. Elroy pega as garrafas de Jefferson e voa com elas para um físico francês chamado Philippe Hubert. Hubert opera um laboratório subterrâneo altamente restrito e protegido no fundo dos Alpes. Ele usa espectrometria de raios gama para testar o líquido dentro do vidro em busca de Césio-137. O Césio-137 é um isótopo radioativo que literalmente não existia em nenhum lugar do planeta Terra até a detonação da primeira bomba atômica em 1945. Se o vinho contém césio, ele foi engarrafado após 1945. É uma farsa. Os resultados dos testes voltam. É inconclusivo. O vidro é muito grosso para testar sem abri-lo e não há césio detectado, o que significa que o líquido é genuinamente antigo.
Mas Jim Elroy não terminou. Ele muda da química para a física. Elroy leva as garrafas de vidro aos especialistas em marcas de ferramentas do FBI. Eles colocam o vidro sob microscópios eletrônicos de alta potência. Eles examinam os sulcos da gravação THJ. A evidência visual é inegável. As linhas da gravação são lisas demais. A profundidade é perfeitamente consistente demais. As estrias microscópicas no vidro revelam a verdade. As iniciais do século XVIII do pai fundador haviam sido esculpidas no vidro, usando uma moderna broca dentária elétrica de alta velocidade. Koch tinha sido espetacularmente enganado. Ele liberta o inferno. Ele gasta 25 milhões de dólares de seu próprio dinheiro, lançando processos civis implacáveis de terra arrasada contra Rodenstock e qualquer um que já tocou nas garrafas de Jefferson. Eu sigo as regras do Velho Oeste. Koch declara famosamente, olhando diretamente para uma câmera de televisão durante uma entrevista transmitida: "Se você me enganar, eu vou atrás de você. Agora retorne ao final dos anos 2000. Bill Koch está conduzindo uma enorme auditoria forense de sua adega de 40 mil garrafas. Sua equipe de especialistas examina as rolhas, os rótulos, o vidro. Os resultados são devastadores. Koch encontra mais de 400 garrafas falsificadas em suas prateleiras. O custo financeiro? Milhões de dólares. E quando seus investigadores particulares rastreiam agressivamente a proveniência, a trilha de papel das falsificações mais caras, incluindo um Petrus 1947 e um Comte George de Vogue 1945, os recibos não levam à Europa. Eles levam diretamente de volta ao garoto de ouro dos 12 homens irados. Eles levam a Rudy Kurniawan. Setembro de 2009. Koch lança sua máquina de guerra legal sobre Rudy. Ele abre um enorme processo de fraude com palavras agressivas no Tribunal Federal contra Kurniawan. Koch não quer apenas seu dinheiro de volta. O dinheiro é irrelevante para um homem que vale 4 bilhões de dólares. Koch quer expor todo o ecossistema podre e cúmplice. Seu processo afirma que as casas de leilões, os autenticadores, os colecionadores, todos estão envolvidos. Eles são um cartel de ignorância intencional. Eles intencionalmente fecham os olhos para o falsificador porque suas falsificações estão elevando o valor de mercado de seus próprios vendedores. Se eles admitirem que Rudy é um farsante, seu próprio patrimônio líquido cai. Com os investigadores particulares de Koch vasculhando legalmente seu lixo na Califórnia e Laurent Ponceau continuamente alimentando o FBI com inteligência acionável vinda da Europa, o mundo de Rudy Kurniawan começa a se contrair rapidamente. As paredes estão se fechando. A grande ilusão é incrivelmente cara de manter. O estilo de vida luxuoso de Rudy exige um fluxo constante e maciço de dinheiro vivo. A manutenção dos carros esportivos, as taxas de armazenamento da arte contemporânea, as impressionantes contas de restaurantes usadas para manter sua aura de invencibilidade. À medida que os rumores de sua falsificação começam a se espalhar pelos cantos obscuros e obsessivos de fóruns de vinhos online como Wine Berserkers, os compradores começam a recuar. Seus leilões secam. O fornecimento de capital fresco de Rudy para abruptamente. O desespero toma conta. Rudy está severamente alavancado. Ele não paga integralmente um enorme empréstimo de 10 milhões de dólares fornecido por seus próprios parceiros na Acker, Merrill & Condit. Ele precisa de uma tábua de salvação. Ele faz uma manobra fatal no final de 2007. Rudy se aproxima de uma instituição financeira chamada Emigrant Bank Fine Art Finance. Ele solicita um empréstimo em dinheiro de 3 milhões de dólares. Ele usa sua coleção de arte e seu suposto estoque de vinhos como garantia física. Para garantir esse empréstimo institucional, Rudy deve sentar-se em um escritório e assinar documentos financeiros federais oficiais. Ele mente na papelada. Ele omite intencionalmente os 10 milhões de dólares que já deve à casa de leilões. Ele esconde suas exorbitantes e incapacitantes despesas mensais e, mais importante, ele pega uma caneta e marca uma caixa específica em um formulário federal alegando ser um residente permanente legal dos Estados Unidos. É o erro fatal. Falsificar vinhos de safra é um crime de nicho complexo. É difícil de processar porque as vítimas se recusavam a testemunhar. Mas fraudar um banco americano mentindo em um pedido de empréstimo federal é fraude eletrônica direta. Isso é um crime federal. O FBI, liderado pelo agente especial James Wynn, finalmente tem a jurisdição legal para atacar.
Fevereiro de 2012. Rudy faz uma última tentativa desesperada e frenética de liquidar seu estoque falso e gerar dinheiro. Ele consigna dezenas de garrafas do Domaine de la Romanée-Conti para um próximo leilão realizado pela Spectrum Wine Auctions em Londres. Sabendo que seu nome agora é tóxico, ele usa um intermediário terceirizado para esconder seu envolvimento. Mas a rede já está muito apertada. Os detetives da internet, os usuários dos fóruns e os autenticadores identificam as falsificações imediatamente. Os números de série impressos nos rótulos estão cronologicamente errados. A fonte está levemente incorreta. Os lotes, avaliados em estimados $785 mil, são retirados ruidosamente do bloco de leilões de Londres meras horas antes que o martelo possa bater. Março de 2012. O FBI finaliza uma denúncia criminal de 50 páginas. O juiz federal lê as declarações. Os mandados são assinados, o que nos traz de volta a batida ao amanhecer em Arcádia. O papel alumínio nas janelas, o cheiro da cera. Os agentes Wynne e Roser catalogaram sistematicamente as evidências físicas devastadoras. Eles fotografam a pia. Eles colocam as almofadas de carimbo personalizadas em sacos de evidências. Eles apreenderam os 19 mil rótulos de papel. Rudy Kurniawan é levado para fora de sua mansão algemado. Ele é colocado na parte de trás de um veículo federal. A porta se fecha bruscamente. A mente brilhante da adega mágica, o rei dos 12 homens irados, é reduzida permanentemente a um número de prisioneiro 62470-112. A linha do tempo avança para 9 de dezembro de 2013. Estamos dentro de um tribunal federal em Manhattan. É anunciado como o julgamento do século para a elite global do vinho. A galeria está lotada, ombro a ombro, com jornalistas frenéticos, bilionários fraudados e os ex-amigos de Rudy sentados em um silêncio desconfortável. O juiz Richard Berman preside o teatro. A promotoria, liderada pelo procurador assistente dos Estados Unidos, Joseph Faxi-Punch, constrói uma montanha intransponível de evidências físicas. Eles fisicamente empurram baldes de rolhas falsas para o tribunal. Eles projetam fotografias de alta resolução do laboratório da cozinha diretamente em uma tela enorme para o júri. Eles chamam suas testemunhas principais. Laurent Ponceau sobe ao banco das testemunhas. Ele recebe uma garrafa do infame Clos Saint-Denis 1945. Ele a ergue contra as luzes fluorescentes do tribunal. Ele olha diretamente para o júri. Isso não pode existir, é óbvio. Eles chamam Aubert de Villaine, o lendário e nobre co-proprietário do Domaine de la Romanée-Conti. Ele vê os rótulos meticulosamente criados por Rudy. Ele ajusta seus óculos. Ele balança a cabeça em desgosto. Esses são rótulos impressos por uma impressora. Bill Koch sobe ao banco das testemunhas. O bilionário olha para Rudy. Ele testemunha sobre os $2.100.000 que perdeu pessoalmente para os encantos de Rudy. Ele não fala do dinheiro com tristeza. Ele fala da traição com uma raiva ardente. O advogado de defesa, Jerome Mooney, tem uma tarefa impossível. Ele fica diante do júri. Ele não nega que Rudy fez vinho falso. Ele não pode. A evidência física é absoluta. Em vez disso, Mooney tenta uma manobra psicológica. Ele tenta mudar o roteiro da narrativa. Ele retrata Rudy não como uma mente criminosa sociopata e calculista, mas como um forasteiro trágico e desesperado, um imigrante solitário que só queria pertencer ao clube exclusivo de alto risco dos 12 homens irados. Ele só queria pertencer, Mooney argumenta, caminhando pela sala. Ele diz ao júri que as falsificações são desenfreadas, normalizadas e aceitas nos cantos obscuros do mundo dos vinhos finos. Ele insinua que Rudy era apenas uma pequena engrenagem em uma máquina profundamente corrupta, um jovem tentando desesperadamente acompanhar as exigências de bilionários que exigiam uma mágica impossível. Só é fraude quando você pretende enganar as pessoas para obter dinheiro delas, Mooney defende. Ele sugere que as falsificações de Rudy eram simplesmente presentes equivocados de desespero social, uma maneira de comprar amizade, não um mecanismo de malícia financeira. O júri ouve. Eles olham para os 19 mil rótulos. Eles olham para os $35 milhões em receita. Eles não engolem a tragédia romântica. Eles deixam a sala. Eles levam exatamente 2 horas para deliberar. O veredito é lido. Culpado em todas as acusações, fraude postal, fraude eletrônica.
Agosto de 2014. O juiz Berman olha de cima da bancada. Ele condena Rudy Kurniawan a 10 anos em uma prisão federal. As penalidades financeiras são esmagadoras. O tribunal ordena que ele entregue 20 milhões de dólares em bens ilegais. Ele é condenado a pagar exatamente 28 milhões e 400 mil dólares em restituição direta para suas ricas vítimas. Além disso, enfrentando a ira do exército civil de Bill Koch, Rudy resolve o processo separado fora do tribunal por 3 milhões de dólares adicionais. Como parte do acordo, Rudy concorda em ser totalmente interrogado pelos investigadores de Koch, mapeando seu conhecimento absoluto sobre o submundo da falsificação global. O julgamento termina, o martelo bate, mas a questão filosófica continua pairando no ar. Como um único homem, operando em uma cozinha de subúrbio com um funil de cobre e uma impressora a jato de tinta, enganou com sucesso os paladares mais sofisticados, ricos e exigentes do planeta por quase uma década inteira? A resposta é tão simples quanto sombria, porque as vítimas foram totalmente cúmplices na ilusão. Os bilionários, os leiloeiros, os críticos profissionais, eles não foram cegados pelo gênio de Rudy. Eles foram cegados por seus próprios egos maciços e frágeis no mundo do primata batendo no peito com alta testosterona da coleção competitiva de vinhos. Eles precisavam que a adega mágica fosse real. Eles precisavam acreditar que eram especiais o suficiente, ricos o suficiente e culturalmente conectados o suficiente para beber a história. Quando um homem paga 50 mil dólares por uma garrafa de vidro de suco de uva fermentado, ele não está pagando pelo líquido, ele está pagando pela história, ele está pagando pelo status social, ele está pagando pelo privilégio explícito de olhar para o final de uma mesa de jantar para seus rivais financeiros e vê-los chorar de inveja. Rudy Kurniawan simplesmente entendia a psicologia da elite, ele entendia a arquitetura da vaidade. Ele sabia que se você pegar um Pinot Noir barato da Califórnia, colocá-lo em uma garrafa francesa empoeirada e historicamente precisa, selá-lo com cera vermelha e dizer a um bilionário que é uma obra-prima de 1945, o cérebro do bilionário fará o resto do trabalho pesado. O bilionário vai cheirar a rolha e detectar notas de trufas, couro envelhecido e supremacia histórica. Ele vai provar exatamente o que pagou para provar. O verdadeiro crime não foi apenas a falsificação física do vinho, foi usar o ego como uma arma. Rudy Kurniawan cumpriu sua pena em uma prisão de segurança máxima do Texas em novembro de 2020. As portas se abriram. Ele foi libertado em abril de 2021. Ele foi oficialmente deportado pelo governo federal de volta para a Indonésia, entrando em um avião comercial como um homem livre, deixando seu palco americano para trás. Mas a performance não acabou totalmente. Exatamente agora, nas escuras adegas subterrâneas climatizadas da elite global, guardadas em segurança atrás de travas biométricas, grades de laser e vidros à prova de balas, milhares de suas garrafas falsificadas permanecem. Elas ficam silenciosamente nas prateleiras de mogno, silenciosas, não descobertas, caras demais para abrir, prestigiosas demais para questionar. E em algum lugar esta noite, um homem muito rico entrará em sua adega. Ele escolherá uma garrafa empoeirada. Ele puxará a rolha. Ele servirá uma taça vermelho escura de química de cozinha barata. Ele a erguerá contra a luz. Ele tomará um gole e declarará ser o maior vinho que já provou.